Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, de deixar o seu gostei, o seu não gostei, de compartilhar e de partilhar com todos os seus amigos, colegas, para divulgar o nosso vídeo, o nosso curso de Teologia Bíblica. Muito obrigado pela sua presença. Quero deixar aqui o meu agradecimento a todos os nossos colaboradores e patrocinadores, de maneira especial a professora Ana Lúcia Escapim e a professora Márcia Aparecida Miguel Zepponi, ela que tem um Centro de Orientação Teológica Existencial. O contato está aqui na descrição do vídeo, junto com material da aula de hoje, a bibliografia e questões para estudo. Muito bem. Bom, nós estamos na terceira parte do nosso estudo sobre o capítulo 15, que é o Concílio de Jerusalém. O que nós vamos fazer hoje é algo muito interessante, porque nós vamos ver um dos poucos textos que existem em paralelo dentro do Novo Testamento, que é o capítulo 15 de Atos e a carta aos Gálatas, capítulo 1, capítulo 2. Ou seja, um texto paulino e um texto lucano. Como é que eles contam a mesma situação? Como é que é o paralelo dessas duas, desta mesma situação histórica? Qual é a ótica de Paulo? Qual é a ótica de Lucas? Então nós vamos observar isso no estudo de hoje. Bom, bem-vindos a esta aula e espero que seja útil para você e para toda a sua família. Bom, gente boa. Lembremos que na última aula nós vimos o Concílio de Jerusalém e as condições que foram estabelecidas pelos apóstolos para o avanço da fé entre os pagãos. Tudo ok, os apóstolos não fizeram contrariedade nenhuma, não impuseram nada além de pequenas, não sacrificar aos ídolos, não comer carnes sufocadas e abster-se das impurezas. Isso tudo para quê? Para manter os cristãos que vinham do paganismo afastados dos cultos, para não perpetuar aquela situação de escravidão pela idolatria. Bom, hoje nós vamos aprofundar esse estudo no mesmo foco dessa aceitação da evangelização dos pagãos, a pregação dos judaizantes, mas do ponto de vista do texto de Gálatas 1 e 2. Este é o ponto que vai conduzir a nossa lição de hoje. Bom, ele é um paralelo fiel, Gálatas 1 e 2, é um paralelo fiel entre o texto de Atos 15. Provavelmente, os Gálatas, a quem o apóstolo Paulo escreveu, são habitantes de Listra, Derbe e Icônio, que foram comunidades que foram fundadas na primeira viagem por ele e por Barnabé. E essas pessoas estão seguindo os pregadores judaizantes, né? Alguns que vieram de Antioquia, outros que vieram de outros lugares, mas que pregaram que era necessário observar a lei de Moisés para serem salvos. Estes chegaram, depois de passarem por Antioquia, também foram para a Galácia. E lá eles conduzem aquele pensamento judaizante, e o pensamento judaizante acaba sendo adequado, né? Eles se adaptaram à lei de Moisés. Contudo, o apóstolo Paulo, quando descobriu isso, podemos dizer assim, sem meias palavras, ficou furioso. E ele escreveu esta carta aos Gálatas. Ele chega a chamar eles de estúpidos, né? Dizendo que os Gálatas foram enfeitiçados e que perderam a razão e não entenderam nada até aquele momento. Então, em Gálatas 1 e 2, nós vamos ver a postura do apóstolo em relação a esta situação que era muito incômoda para ele. E aí nós vamos, no decorrer do estudo, nós vamos entender por que isso foi tão incômodo e ele buscou enfrentar isso com veemência. Bom, em Gálatas 1,6 ele vai dizer: estou admirado de que tão depressa passeis daqueles que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. Então ele ficou decepcionado, né?
E aí ele vai ser bem incisivo. Não há dois evangelhos, apenas pessoas que semeiam confusão entre vós. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que aquele que vos temos anunciado, que seja anátema, ou seja, seja expurgado, seja queimado. A palavra anátema, seja purificado, seja mandado fora. Versículo 11. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Então, a postura de Paulo diante dos judaizantes, ela é de repúdio total. No final, quando ele perde a paciência completa, ele diz: eles falam sobre circuncisão, mas deixe-os contar tudo o que quiserem. Ou seja, eles apresentam um retorno ao judaísmo, ou seja, dar um passo atrás. E isso é o que incomoda Paulo. Isso é o que deixa Paulo frustrado, porque o cristianismo é um caminho de libertação, não de escravidão. E ele vai dizer isso num certo momento, ele vai dizer que eles estão tentando escravizá-los. Então, Gálatas 3:1, que é o momento em que ele chama eles de idiotas, de insensatos. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós? Ante cujos olhos foi apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado? Apenas isso quero saber de vós. Recebeste o Espírito pela prática da lei? Pela prática da lei? A pergunta que ele faz é muito clara. Foi pela prática da lei ou pela aceitação da fé? Paulo faz uma pergunta que é fundamental aqui. Ela não é retórica, é fundamental. Foi a prática da lei, foi a circuncisão, foi a observância da lei de Moisés ou foi a aceitação da fé? Então é um questionamento profundo que Paulo faz àquela comunidade. A gente nota pelo tom do capítulo 1, do capítulo 2 e da carta em si, que ele está irritado. Mas por que ele está irritado? É isso que a gente tem que entender. Volto a salientar. O que nós estamos fazendo aqui é as motivações do Concílio de Jerusalém, do ponto de vista de Paulo, numa carta endereçada às pessoas que foram afetadas diretamente pela perniciosidade da pregação dos judaizantes, que propunham um retorno à fé mosaica como necessidade para a salvação. Ele está irritado porque não é uma questão marginal, é algo essencial. Ele está abordando uma questão teológica e ele deve defender isso. E aí depois, no decorrer da carta, nós vamos perceber o quanto Paulo tem argumentos para rechaçar a ideia dos judaizantes. É muito interessante como ele faz. Bom, provavelmente os cristãos da Galácia, eles acabaram duvidando do apóstolo. Talvez porque aqueles judaizantes falaram mal e contaram a história de Paulo. Contaram a história da vida dele. Isso é importante porque ele tem uma estratégia para isso. Ele agiu de uma maneira que é muito bonita. Ele contou a sua vida. Ele disse: eu fiz isso, isso e isso. E em nada disso me escravizei, me deixei escravidar, eu me libertei disso aqui. E tudo aquilo que eu fiz, apresentei para vocês e contei e preguei a vocês, eu apresentei a Cefas, Tiago e João. E em nada eles me repreenderam. O apóstolo Paulo e Barnabé talvez foram desacreditados pelos cristãos da Galácia, porque eles ouviram dos judaizantes a história de Paulo. Por isso, a carta aos Gálatas é o único caso, em todas as cartas do apóstolo, que ele menciona a própria conversão. E vocês vão entender por que ele menciona a conversão, porque ele quer contar o
que aconteceu na vida dele, como é que ele fez a experiência e como é que ele abraçou Jesus Cristo. Que não foi pela lei. A lei o cegou. Ele se colocou numa situação em que ele não via mais nada. E foi Cristo que lhe devolveu a luz. Ou seja, ele tem esse testemunho para dar. Então, o relato autobiográfico da vocação de Paulo, nós vamos ver no capítulo 1 da carta aos Gálatas, né? Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. E no versículo 12, não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Cristo. Então, São Paulo vai afirmar com todas as letras que não é vontade sua, é intervenção divina. O que ele está falando, o que ele está ensinando, é porque Cristo apresentou aquela realidade para ele, o Espírito Santo o conduziu. Em Gálatas 1,13, certamente ouvistes falar outrora que eu vivia no judaísmo e que persegui a igreja de Deus e me avantajava, contava vantagem no judaísmo a muitos de meus companheiros de idade e noção. Eu era extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então ele está dizendo que, igual a esses que andaram por aqui pregando isso, eu era. São Paulo, ele enfatiza isso de propósito, para dizer que eles defendem tradições, mas eu era o mais feroz na defesa dessas tradições. E foi nesse estágio que eu me dei conta de que eu não tinha entendido nada. Gálatas 1,5. Mas quando aprouve aquele que me reservou desde o seio de minha mãe, me chamou a graça, para revelar seu Filho em minha pessoa, a fim de que me tornasse conhecido entre os gentios imediatamente, sem consultar a ninguém. Ou seja, Deus também não consultou a ninguém para... Simplesmente o escolheu. Escolheu porque o amava desde o seio de sua mãe. E aí ele conta que ele ficou, né, sem ver, e ele não tinha visto os apóstolos também, ficou 3 anos, depois de 3 anos que ele foi conhecer Kéfas, e é muito interessante porque ele usa o próprio nome, né, Kéfas, a cabeça, e fiquei com ele 15 dias, isso vos escrevo, e Deus me é testemunha, não estou inventando. Então é uma forma solene, ou seja, eu juro, gente, isso que aconteceu comigo, Deus é testemunho. E dessa forma, ele resume os acontecimentos da sua conversão, ele resume os motivos pelos quais ele vai a Jerusalém. E aí ele conta que de Damasco ele vai a Jerusalém por um certo período, 3 anos, é aquele momento em que é contada a situação de que ele é perseguido, tentam matar ele. No nosso estudo, nós já percebemos que isso foi mais ou menos com 36 anos, provavelmente é o ano de sua conversão. Agora encontramos, no ano 36, melhor dizendo, encontramos essas indicações e nós podemos construir uma cronologia. Então, 36 é este ano, 38, 36, 37, 38 mais ou menos, são 3 anos, né? Depois de 3 anos, ele vai a Jerusalém. Então, nessa ocasião, aquela ocasião que ele teve que fugir às pressas, Paulo, ele usa a citação de Kéfas, é o nome hebraico, para dizer que ele conhece aquela região, aquela língua, ele conhece aquela cultura, ele conhece aquele povo, ele conhece a autoridade que está investida em Pedro. Então, ele usa o som original da palavra Kéfas, né, para dizer que ele reconhece Pedro na autoridade original que foi dada a ele. Qual é a autoridade original dada a ele? Ele é aquele que leva a fé cristã aos judeus. Em Gálatas 1:21 também, ele vai dar a continuação. Depois ele foi para a Síria, depois ele formou as comunidades cristãs da Judéia, e por fim, né, ele tinha ele foi aquelas comunidades onde ele mesmo tinha ido combater. Então é uma rápida referência que o apóstolo Paulo
faz aquele retiro que ele faz em Tarso, na capital da Cilícia. E aí ele entra de novo nessa cronologia. 14 anos mais tarde, subiu outra vez a Jerusalém. Nós estamos em Gálatas, capítulo 2, versículo 1. Com Barnabé, levando também Tito comigo. E é esse detalhe aqui em diante que é mais importante para o nosso tema do Concílio de Jerusalém. Porque ele quer dizer que 14 anos após a conversão, portanto, a partir de 36, estamos em 49, então o Concílio de Jerusalém ocorreu por volta do ano 49, são 19 anos após a Páscoa de Jesus Cristo. Já 20 anos se passaram depois do ministério, né? E aí, 20 anos depois, eles estão enfrentando esse problema. E esse problema precisa ser resolvido. Resolvido por quê? Porque está se afastando da origem. Então, na expansão, o cristianismo começa a tomar contornos que fogem daquilo que é o contorno original. Então, esse cenário está perfeitamente alinhado com Atos capítulo 15. Então, Gálatas 1, 14 anos mais tarde, subiu outra vez a Jerusalém, levando também comigo Tito. E é interessante que a diferença aqui é que em Atos é dito que ele vai com outros, juntamente com outros. Aqui ele especifica Tito é um convertido do paganismo. Ou seja, ele é um pagão convertido ao cristianismo. E subir em consequência de uma revelação. Outra coisa que não é dita em Atos. Expuses o evangelho que prego entre os pagãos, e isso particularmente aos que eram de maior consideração, a fim de não correr ou de não ter corrido em vão. Ele usa uma expressão interessante para falar com eles, né? É algo que era muito próprio deles, né? Então ele diz assim, tudo aquilo que eu fiz, fui para um lado, fui para o outro, fiz as minhas pregações, as minhas correrias, a minha corrida, ela não pode ser em vão. A pessoa mais interessada em saber se eu estava fazendo certo era eu mesmo. Lucas não diz isso em momento nenhum em Atos 15. Até porque talvez ele não saiba. Esse é o ponto de vista de Paulo, né? E a comunidade de Antioquia, ela enviou as pessoas. E essas pessoas que foram enviadas foram Barnabé, Paulo, e Paulo cita esses outros, ele dando o nome, Tito. O Paulo apóstolo diz, subi em consequência de uma revelação. E aqui é como que Paulo estivesse colocando as mãos diante, dizendo assim, olha, eu sou, eu que me coloco em crise. Eu que tenho que questionar se o que eu estou ensinando é certo. Eu não posso impor uma doutrina que não existe, que não é correta. E se tiver alguma coisa para corrigir, eu quero corrigir imediatamente. Então, a motivação de sua ida a Jerusalém é essa. Ele teve uma revelação. Ou seja, e se? Isso para vocês entenderem o zelo deste homem. O zelo deste homem pela fé. E aí, com este zelo, nós vamos entender o motivo pelo qual ele está mordido. Ele está muito bravo com os habitantes da Galácia e com os judaizantes. O Paulo enfatiza com essas palavras que ele é a pessoa mais interessada nisso. Por quê? Porque ele sabe que se trata de alma, se trata da vida das pessoas. Como a vida dele mudou, ele quer que a vida dos cristãos em geral mude. E ele não quer ser motivo de tropeço. Gálatas 2:3. Entretanto, ele apresenta o questionamento, ele coloca a pregação para Tiago, João e Pedro e não é criticado em nada. E aí a gente entende porque ele citou Tito. Entretanto, nem sequer meu companheiro Tito, embora gentil, pagão, não foi obrigado a circuncidar. É mais ou menos assim, eles sabem que Tito caminha com Paulo, sabem quem é Tito. E sabem que Tito não teve que passar por isso. Então, ele está dizendo uma prova viva
E essa é a prova. E ele diz que ele era um cristão e estava comigo e eles não forçaram. Ou seja, estava tudo bem. Estava tudo bem assim. Então isso que foi apresentado para vocês, essas motivações de voltar à lei mosaica, não tem nada a ver. Então, São Paulo, ele não mediu as palavras, né? Ele chamou aqueles que estavam apresentando, não de irmãos, como Lucas vai chamar, irmãos que estavam pregando algo diferente, não. Ele vai chamar ele de intruso, vai chamar ele de falsos irmãos, que furtivamente se introduziram para espionar a liberdade que gozávamos em Cristo, a fim de vos escravizar. Lembra como é que é a estrutura judaica? Como é que ela cria num ritualismo, ela se fecha no ritualismo? Paulo está dizendo, não é isso que Cristo quer para vocês. Isso é passado. Isso não fez bem a mim. Eu que era zeloso, isso não serviu para mim, quanto mais a vocês que não conhecem isso. A lei não nos deu a salvação, o que nos dá a salvação é a fé em Jesus Cristo. Então, aqui nós entendemos que São Paulo quer deixar bem claro que existem coisas que são sutis, que são releváveis, mas isso não é relevável. Porque isso, em vez de dar liberdade, de fazê-los livres, os torna escravos. Escravo do quê? Escravo exatamente daquilo. Aquelas pessoas não conseguiam ver. Escravos daquela mentalidade fechada, tacanha. Ou seja, eles não conseguem entender que a liberdade trazida por Jesus Cristo é muito maior que aquela vinculada pela lei. A lei dita regras. O Espírito Santo faz compreender as coisas. E aí, São Paulo vai lembrar que ele era alguém que defendia aquilo. E ele superou isso de uma maneira muito feroz. E ele fazia a defesa a tradição dos pais com uma ferocidade muito grande. E teve que ser tamanha a ferocidade para se libertar daquilo ali, que somente Deus pôde fazer isso na vida dele. O Senhor me iluminou, me libertou dessa mentalidade estreita e fechada. E em vez disso, essas pessoas que se dizem irmãos de vocês vieram até vocês para fazer o quê? Para fazer vocês voltarem atrás. E aí ele vai usar algo muito bonito no versículo 5. Fomos por esta vez condescendentes, para com o evangelho permanecesse na sua integridade. E aí, o que ele quer dizer isso? Paulo, ele é muito duro aqui. Porém, ele quer dizer uma coisa muito interessante. Ele defendeu a verdade em todos os momentos. E aqui ele está se deparando com algo que ele não pode fechar os olhos. Porque é uma questão essencial, é uma questão de vida e morte para a liberdade cristã, para a fé fundamental. Está em jogo aqui, o que está em jogo neste momento, Paulo diz aos Gálatas, não dá para ceder. Na carta aos Coríntios, São Paulo vai dizer assim, fiz-me tudo com todos, me tornei grego com os gregos, me tornei judeu com os judeus. Na verdade, o São Paulo, ele tinha um pensamento muito prático. Se ele estava com os judeus, ele comia de acordo com os hábitos dos judeus, eles não comiam carne de porco, ele também não comia, né? Não porque não gostasse, não, para não ofendê-los. Ou seja, ele poderia fazer um sanduíche de salame, né? Mas ele não fazia, porque para não ofender os judeus, por caridade. Se ele estava com os gregos, ele comia carne de porco, entrava na casa deles, sem problema algum. Mas Paulo não está preocupado com o sanduíche de salame, se come ou se não come, ele está preocupado com as pessoas. Ele se adapta em tudo aquilo que não tem importância. Ele sabe que para Deus comer isso ou deixar de comer, a mesma frase de Pedro, né? Se eu fiz puro, quem é você para tornar impuro? E aqui, meus alunos, é o ponto essencial desse relato. É onde a gente entende a temática essencial
do Concílio de Jerusalém em Atos 15 e entende o ponto de vista que São Paulo está passando aos Gálatas no capítulo 1, 2. Aqui o apóstolo diz que não dá para fazer adaptação. Eu posso falar grego entre os gregos, eu posso falar hebraico entre os judeus, eu posso comer carne de porco entre os gregos, eu não como entre os judeus, mas aqui não dá para relevar o que tem aqui. Aqui o apóstolo mostra que não dá para fazer adaptações, porque é uma mentalidade, é muito mais que isso, é a fé. É um princípio teológico errado e que foi pregado de uma maneira errada, está sendo defendido de uma maneira errada. Ou seja, São Paulo, foi a primeira pessoa que buscou e se arriscou para ver se aquilo que ele estava pregando era correto e coerente. E quando ele tem certeza disso, ele não vai deixar passar. Ou seja, comer uma galinha com sangue, sem sangue, salame, isso não importa para a fé. Mas dizer que Jesus Cristo não serve para salvação e que só se é salvo pela lei, aí não. Aí não bate com aquilo tudo que ele entende como cristianismo. Aí é outra coisa. E é isso que ele está lutando. Isso ele vai dizer que é uma aberração. E as aberrações que atacam firmemente a fé, não dá para fazer adaptações. Não dá para fazer adaptações. Eu digo que em nossos tempos nós temos um punhado de ideologias e de doutrinas que parecem bonitinhas. Parecem bonitinhas e que as pessoas são boas, né? A gente convive com essas pessoas todos os dias, mas aquilo que de fato é o conteúdo daquilo que de fato acredito e daquilo que pregam é, no seu conteúdo, nocivo à fé cristã. Tem certas coisas que eu digo assim, tratando de, por exemplo, kardecismo, espiritismo, essas coisas, são pessoas boas, concordo, eu conheço, tenho várias pessoas que têm boa conta, mas a questão aqui é que se o homem pode se salvar sozinho, por que Jesus Cristo veio ao mundo e deu a vida por nós? Isso é uma questão de fé. Eu acredito nisso. E eu não posso negociar isso. Isso é extremamente fundamental. Como é fundamental amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu não posso, né? Quem diz amar a Deus que não vê e não ama o irmão que vê, não dá para negociar esse tipo de coisa. Então, em Atos, está dizendo o que é essencial da fé. O ponto em que nós não podemos fazer essa negociação. E São Paulo, ele é muito profundo nisso. Ele deixa bem claro que a posição das autoridades de Jerusalém não tem nada contra aquilo que ele está fazendo. Pelo contrário, tem contra aquilo que está sendo pregado entre eles e que eles, os Gálatas, estão seguindo. E aí que ele vai chamar ele de ignorante. Ou seja, vocês deixaram de fazer aquilo que tinha que fazer para fazer algo que não tem serventia nenhuma. Troco de quê? E aí, a essência do decreto apostólico, que é colocado não comer as carnes, e o decreto se abster, São Paulo não vai citar nada daquilo. Ele não vai citar nada aqui. Aqui ele vai colocar, e a gente tem como entender por quê. Porque talvez Lucas, ele pegou de alguns escritos, fez uma compilação daquilo que foi dito entre aquelas coisas. Mas aquilo que Paulo escreve para colocar como essencial dentro das suas comunidades, dentro das comunidades que foram formadas, criadas e coordenadas por ele, é algo muito interessante. Em Gálatas 2, ao contrário, viram que a evangelização dos incircuncisos me era confiada, como aos circuncisos foi confiada a Pedro. Isso é muito interessante. Ou seja,
o Senhor age, o mesmo Senhor que agiu em Pedro está agindo em Paulo. Tiago, Cefas, João são consideradas colunas, reconhecendo a graça que me foi dada. Deram as mãos a mim, a Barnabé, em sinal de pleno acordo. Iríamos aos pagãos e eles aos circuncidados. Recomendaram apenas que lembrássemos dos pobres, o que era precisamente a minha intenção. Ou seja, entre nessa comunidade, Paulo não falou de se abster as carnes, até porque essas pessoas naturalmente abandonaram esse círculo. Naturalmente fizeram isso. O problema agora era o contrário. Elas estavam sendo tão fiéis que elas estavam voltando para o judaísmo. Ou seja, elas estavam sendo tão observantes, tão cuidadosas, que agiu-se brecha para exageros, mas para o outro lado. E aí que São Paulo vem e coloca aquilo que para eles é mais essencial, para eles é mais objetivo. Ou seja, da mesma maneira que muitas vezes os judeus deixavam de cuidar dos seus anciãos, dos pobres, para cumprir regras do templo, aqui também, olha, a liberdade que nos foi dada, que nós vivemos a nossa liberdade, ela é extrema. Nós não vamos fazer nada. A única coisa que nós devemos fazer é cuidar dos pobres. E essa é a intenção dele. Ele estava numa comunidade que tinha meios, que tinha bens, e desta comunidade Paulo fazia arrecadações para enviar aos de Jerusalém. Ou seja, ele está agindo de uma maneira que Paulo está determinando aquilo que é essencial para ser cristãos no mundo. Ou seja, respeitar os outros, aprender a conviver com todos, não abrir mão daquilo que é próprio e cuidar dos pobres. A única coisa que o apóstolo Paulo lembra como uma recomendação da comunidade de Jerusalém é a preocupação com os pobres. A igreja da Judéia estava sofrendo de uma grande fome. E aí, quando ele fala, é como se a comunidade de Jerusalém dissesse: vocês que estão no mundo mais rico, mais organizado, lembre-se dos que estão sofrendo com fome. Então, muitas vezes eu vejo que a gente discute tanta coisa que é superficial, que é irrelevante, mas não foca naquilo que é relevante. Enquanto existir pobres entre nós, que o texto está dizendo, existe uma nódoa no nosso ser cristão. E por que isso tem que ser confrontado, isso tem que ser trabalhado? Porque existem caminhos, existem meios que não são simplesmente criar meios para ganhar dinheiro, mas para distribuir riqueza. Distribuir riqueza, eu não estou dizendo dar dinheiro para os outros, não. Mas simplesmente saber partilhar conhecimento, partilhar oportunidades, para que criemos caminhos, pontes, meios para as pessoas viverem o respeito, a compreensão, a amizade, a fraternidade e a caridade. Então, essas são as realidades que Paulo está dizendo que são essenciais, são fundamentais para se ser cristão. O cristianismo não é um código de obrigações, de regras, não. Ele é um caminho de libertação, onde eu faço o bem porque eu decido fazer o bem e faço esse bem independente do quem. Essa é a realidade que está sendo apresentada aqui. Bom, ao final desse texto, o apóstolo Paulo fala que ele coletou doações de toda a Grécia para levar a Jerusalém. E existe um problema. No texto de Atos não é relatada uma cena que Paulo vai relatar aos Gálatas. Ou seja, o momento em que ele também entra em disposição com Pedro. Ou seja, ele não fala o porquê, nem o como, né? Mas ele vai apresentar
que essa maneira de se apresentar, de se colocar diante de Pedro também precisa de alguém que lhe mostre o caminho. Não é só Paulo que precisou de alguém que lhe conduzisse pela mão, né, o seu Ananias. Pedro também precisa de alguém que lhe coloque de volta no caminho. Né? A mesma seriedade que ele tem com a fé, ele quer que Pedro também tenha. Então isso é muito importante. Todos nós temos Ananias. O Ananias de Pedro foi Paulo. Foi Paulo que o disse, olha, você é a nossa cabeça. Se você se desvirtuar do caminho, você pode colocar muitos a perder. Exatamente a temática que nós vimos hoje. Ou seja, o zelo de Paulo. O zelo de Paulo levou ele a Jerusalém para saber se ele estava fazendo o que era, porque ele não queria correr em vão e nem fazer os outros correrem em vão. Então essa é a beleza do texto que nós temos, e é por isso que eu trouxe essa comparação de Atos 15 com Gálatas 1, 2. Depois nós vamos no estudo de Gálatas mais adiante no nosso curso, a gente vai estudar isso com mais profundidade. Bom, gente boa, é isso. São Lucas não colocou no seu documento esse encontro de Pedro e Paulo e essa pequeno litígio que eles tiveram em Antioquia, né? Então, nós vamos entender que essa dinâmica, né? Essa dinâmica é muito importante. E nós vamos ver e nós vamos falar sobre essa temática de Pedro em Antioquia, Pedro e Paulo em Antioquia, no nosso próximo encontro. Bom, vamos seguir motivados, né, pelos valores que são aprendidos a cada lição, reflitamos em nosso caminho, como nos deixamos conduzir pelo Espírito ou nos deixamos seduzir pelos modismos que vão aparecendo aí, né? Então, sigamos nosso caminho sabendo que a caridade e a responsabilidade ou corresponsabilidade com o depósito da fé que está em nós, né, com o dom do Espírito Santo que habita em nós, é um valor inegociável a um verdadeiro cristão. E que o Senhor esteja convosco e permaneça no meio de nós. Até a próxima aula. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Até mais ver. Fiquem com Deus.